Eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Você vai abrir a Bíblia de trás para frente. Pega aí as últimas páginas e avança um pouquinho. Apocalipse, capítulo 20, os versículos 11 a 15. Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15. Nós vamos ler desse trecho, mas hoje a gente vai se concentrar em apenas um aspecto da passagem que a gente vai falar daqui a pouquinho. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 a 15. Eu vou ler aqui na minha versão, é a versão da Almeida atualizada. Os irmãos podem acompanhar a projeção ou podem acompanhar suas Bíblias também. Vamos ler juntos, então, a palavra de Deus. Apocalipse 20, de 11 a 15, nos diz o seguinte. E vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós somos gratos pela sua palavra aos nossos corações. Que o Senhor possa, Pai, preparar, através do seu Santo Espírito, a compreensão, ó Deus, desse texto bíblico e, principalmente, a mudança que o Senhor pode produzir em nossas mentes e corações a partir da ação do seu Espírito Santo sobre nós. E, mais uma vez, ó Pai, se há porventura aqui entre nós alguém que ainda não compreendeu o Evangelho de amor e de graça do seu Filho Jesus Cristo, que o Senhor possa, Pai, conceder essa noite uma noite aceitável. É o que lhe suplicamos, em nome de seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O título da mensagem dessa noite é A Disciplina na Igreja, a Comunhão também, e o Juiz do Julgamento. Texto Apocalipse 20, de 11 a 15. Nós vamos nos atentar apenas ao juiz que aparece nessa cena. Se você ficou curioso com as outras partes, vai ter que esperar um pouco mais. Muito bem, irmãos. Você já ouviu falar da história de juízes que ficaram famosos e conhecidos de uma forma geral na sociedade? Você já ouviu falar de um rapaz chamado Pedro Henrique de Oliveira Santos? Se esse nome para você é um nome estranho, eu queria te trazer uma informação bem interessante. O Pedro Henrique, ele é piauiense, ele é do nosso país, e ele entrou para a história como o juiz mais jovem do Brasil e do mundo. Ele chegou a esse importante cargo na área jurídica com nada mais, nada menos do que 25 anos de idade. Para pensar. Ele marcou a história aí com esse fato. Outro juiz também do nosso país, que ficou bastante famoso e conhecido pelos seus atos, foi o juiz Odilon de Oliveira. Esse juiz ele ficou conhecido como o título que ninguém gostaria de receber, como o juiz mais ameaçado do mundo. A razão disso é porque ele foi o juiz que empreendeu uma caçada jurídica muito forte e condenou centenas de traficantes na fronteira Brasil-Paraguai. Por esse motivo, hoje, apesar de ele já estar aposentado da magistratura, ele precisa ter proteção de 24 horas, com 10 policiais federais, devido ao nível de ameaça que ele recebeu de todos os lados, devido ter sido um juiz bem rigoroso contra o crime organizado. Um outro juiz também que marcou a história, esse americano, chamado Frank Caprio, ele ficou bem conhecido por televisionar os seus julgamentos através de redes sociais e também de um canal de TV americana.
e muitos dos seus vídeos se tornaram virais, se espalharam, e muitas pessoas acharam interessante a forma que ele toma suas decisões no tribunal. E, por fim, um outro juiz também que ficou bastante marcado e conhecido, chamado Brian Cogan. Esse juiz ele teve a coragem, vamos dizer assim, de sentenciar à prisão o considerado maior criminoso do século, que era exatamente criminoso e conhecido como El Chapo. El Chapo era o fundador de um cartel no México que ficou conhecido como o maior cartel de drogas do mundo, a qual seus tentáculos se espalharam pelo mundo todo. Esse criminoso precisou, além de uma prisão bem rigorosa por vários tipos de crime, precisou entregar um valor de 12,6 bilhões de dólares que ele conseguiu através do crime organizado. Além disso, nós temos um outro exemplo interessante na área jurídica, que é a Suprema Corte da Índia. Essa Suprema Corte ela ficou marcada na história por ser a Suprema Corte que tem o maior poder no mundo. Para ter uma ideia, a Suprema Corte da Índia ela não responde aos outros dois poderes que existem no país. O sistema de fiscalização dessa corte é diferente, e o poder dela de interpretar, legislar e aplicar as leis, e até de derrubar, vetar ações de outros poderes, é muito grande. Por isso ela é considerada como a corte mais poderosa do mundo, no sentido jurídico. Todos esses exemplos, irmãos, nos chamam a atenção de aspectos diferentes dentro dessa área da magistratura. E quando nós olhamos a partir de uma perspectiva cristã, a gente vê que muitos desses aspectos lembram características, mesmo que imperfeitas, desse grande juiz que nós presenciamos na cena que nós vemos agora nesse texto. O foco da nossa mensagem, então, dessa noite, é a gente dar continuidade ao que a gente vem trabalhando depois da primeira mensagem em fevereiro. Em fevereiro, nós falamos sobre o livro da vida, que você encontra aqui nesse texto. O livro da vida, ele é nada mais do que o resultado da obra do Senhor Jesus por nós. Um resultado irrevogável. Aquele nome que está escrito no livro da vida é o nome que está garantido na eternidade. Nós falamos, então, sobre esse livro, falamos sobre como alguém tem o nome escrito nesse bendito livro, que nada mais é do que o Evangelho, e nós compreendemos que esse Evangelho ele é a base da nossa comunhão como crentes uns com os outros, e esse Evangelho também é a razão porque nós precisamos de disciplina, porque nós precisamos crescer também e sermos disciplinados. Então, nós vimos um pouco sobre esses assuntos nesse encontro, e hoje nós vamos nos concentrar a pensar no juiz desse julgamento. Eu vou pedir que você acompanhe comigo novamente o verso 12 na sua parte A e o verso 11 na sua parte B, que diz o seguinte: e que estava assentado sobre ele. E Apocalipse 11, parte B, diz o seguinte, verso 11, parte B, diz o seguinte: que estava diante de Deus, o que estava sentado sobre ele e quem estavam diante de Deus. Os pesquisadores, os estudiosos de uma forma geral, chegam à mesma conclusão. Essa passagem está no fim da história. Você não tem nenhum outro tipo de acontecimento para mudar algo depois dessa cena. Por isso que nas nossas Bíblias, de forma moderna, aparece um título, que naturalmente não está nos originais, mas a gente entende que é essa a ideia do texto. Geralmente você vai encontrar um título escrito Juízo Final. É a ideia de que alguma coisa vai terminar, vai concluir a partir desse acontecimento que nós vemos nessa passagem. João, ele começa o nosso versículo 11 falando, então vi. Essa expressão que João faz, ele faz várias vezes no livro de Apocalipse. Geralmente isso acontece quando existe uma nova visão que está começando. Ele está vendo algo diferente que Deus está trazendo para ele, está revelando para ele, e que depois ele vai escrever, então, no livro de Apocalipse. Então, ele começa dizendo, então vi. E depois que ele diz isso, nós vemos que essa expressão ela começa lá atrás, quando nós estamos lá no capítulo 4, verso 2. Quando ele fala isso, diz o texto de que ele vê uma porta abrir no céu, ele entra por essa porta, e ele vê o trono e a majestade de Deus, e uma cena magnífica que é escrita ali no capítulo 4. E quando nós chegamos aqui nesse capítulo 20, mais uma vez, ele usa essa expressão, então vi.
Só que agora ele não vê a mesma aparência que ele vê lá no capítulo 4. Ele vê um outro cenário que está se formando a partir daquela visão. Aquela passagem, a imagem retratava a majestade de Deus. Nessa passagem, a imagem retrata um juiz que se encontra no seu trono. A majestade desse juiz é tão grande que João ele não dá um nome direto a ele no primeiro momento. Vocês perceberam isso? A expressão que ele diz é aquele que estava assentado sobre ele. Tamanha reverência, tamanho temor de citar naquele primeiro momento o próprio nome de Deus ou o nome de quem estava sentado sobre o trono. E aqui nos traz, irmãos e amigos, nossa primeira aplicação. Como anda, então, a nossa comunhão dentro do aspecto da reverência? Você sabia de que a reverência, que nada mais é do que um respeito muito grande a Deus, ele também faz parte desse aspecto da comunhão uns com os outros? Quando nós estamos reunidos juntos como irmãos, nós estamos num momento que é um momento sagrado. É um momento que nós podemos edificar uns aos outros, é um momento que nós podemos conversar uns com os outros, podemos abrir o nosso coração com o nosso irmão e receber dele a palavra de Deus, nos orientando sobre coisas que nós estamos passando. É um momento que exige também uma reverência. Apesar de nós brincarmos, apesar de nós descontrairmos e interagirmos, não tem nada errado com isso, mas ao mesmo tempo temos que ter em mente de que esse é um momento que Deus muitas vezes nos usa para sermos edificados por Ele. E quem Deus usa para nos edificar? Os nossos próprios irmãos, as próprias crentes da igreja local. Então, quando nós olhamos para essa cena de tanta reverência que João apresenta aqui, nós nos lembramos também de que esse momento que nós vivemos aqui uns com os outros também é um momento de grande reverência. Não somente num culto público, mas quando nós estamos reunidos também em nome dele. Mas a próxima pergunta que nos leva ao nosso texto é: quem está assentado sobre o trono? E é bastante fácil a resposta. Quando você olhou o versículo 12, você viu que o texto diz que é o próprio Deus. E também, se você voltasse um pouco mais à sua Bíblia, lá em Apocalipse 19, verso 4, Apocalipse 19, verso 4 diz o seguinte: e os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. É o próprio Deus, é o mesmo que está assentado sobre o trono. E a esse a quem João presta uma reverência extremamente grande quando ele está na presença dele, quando ele vê aquele que está assentado sobre o trono. É interessante, irmãos, que nessa cena final nós não vemos nenhuma outra pessoa que está assentado sobre o trono, mas apenas o próprio Deus. Infelizmente, muitas vezes vamos ouvir de que outras pessoas, ou outros poderes, ou outros seres vão nos mediar, ou vão nos intermediar esse momento quando estivermos diante de Deus. Mas quando olhamos para a Bíblia, quando olhamos para as Escrituras, nós vemos de que o próprio Deus é aquele que está sentado sobre o trono. Nós não vamos prestar contas a uma outra pessoa, a um outro ser, a um outro poder, a não ser o próprio Deus que é apresentado aqui. Outra verdade que nós encontramos também nessa mesma passagem é que esse Deus que está apresentado aqui, ele também é o Deus Pai. Você que é crente, crê na doutrina da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, capítulo 5, deixa eu voltar um pouco mais, capítulo 5, os versículos 1, 7 e 13. Ouça essa leitura, Apocalipse capítulo 5, versos 1, 7 e 13. Olha o que diz. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que nele há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, glória, honra e poder para todos sempre. Amém. Esse texto nos mostra de que aquele que está sentado sobre o trono é uma pessoa e o Cordeiro é outra pessoa.
Se você se lembra da pessoa do Espírito Santo, você vai ver que no capítulo 4, ele também vai ser referido ali. No Apocalipse, o Espírito Santo, ele é chamado de os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra. E ele aparece também nesse mesmo capítulo. Então, quem é esse que está sentado sobre o trono? É o próprio Deus Pai. É Ele que está presente nesse trono, assentado nesse momento. Por outro lado, o Senhor Jesus, ele tem uma característica também de testemunha nesse tribunal. Olhe comigo as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 32 e 33. Jesus diz o seguinte: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. O que nós vemos aqui? Um papel de testemunho. Um papel de que, ao mesmo tempo que há um julgamento, há um juiz, mas também alguém está testemunhando a favor de alguém. No caso, o Senhor Jesus também tem esse papel. Porém, não para por aí. E aí que vem o nó na nossa mente, né? Nós vemos que o Senhor Jesus também tem um papel de juiz nesse tribunal. Como assim, Isaac? Olhe comigo para o texto de Atos, capítulo 10, verso 42. Atos 10, 42 nos diz o seguinte: os discípulos que estavam pregando para o povo, pregando o evangelho para o povo, dizem o seguinte, capítulo 10, verso 42. E nos mandou pregar ao povo. Quem mandou? Você vai observar aí a continuação. E testificar que ele que ele está falando aí é Jesus, ou seja, Jesus orientou os discípulos a pregarem para o povo. Pregar o quê? Olha a continuação. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus, que é o Pai, foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Você percebeu a importância desse texto? Aqui essa mensagem ela é colocada junto com a pregação da mensagem do Evangelho, de anunciar às pessoas que um dia Deus vai chamar todos a uma prestação de contas. E os discípulos começaram a pregar esse texto, essa verdade para o povo, junto com a pregação da mensagem do Evangelho. Atos 17, 31, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: portanto, tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. O Senhor Jesus também é o juiz deste tribunal. E nesse momento você fica em dúvida e questiona, poxa, mas então se o Pai é o juiz e o Senhor Jesus também é o juiz, como é possível os dois conseguirem julgar ao mesmo tempo as pessoas? E aí você vai observar o seguinte, que a união, e aí nós entramos novamente no aspecto da comunhão, a união entre o Pai e o Filho é tão ligada, tão perfeita, de que o que um realiza, o outro consegue realizar de forma igual. Olhe comigo o texto de João, capítulo 5, versos 19, 22 e 27. João, capítulo 5, versos 19, 22 e 27, diz o seguinte: então lhe falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vier fazer o Pai. Porque tudo o que esse fizer, o Filho também semelhantemente o faz. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, e deu-lhes poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Veja que Jesus diz que o Filho nada pode fazer por si mesmo, a não ser somente aquilo que vier o Pai fazer. Aqui a ideia de uma sincronia perfeita de comunicação, de comunhão, de ação conjunta do Pai e do Filho. E, devido a isso, nos versos seguintes, o Pai e o Filho, o Pai entrega então ao Filho o juízo, e ele passa a exercer este juízo, porque o juízo que o Filho exerce é o juízo que o Pai também exerce. Se você é uma pessoa que gosta de esportes e já acompanhou Olimpíadas, você já ouviu falar de uma modalidade chamada nado sincronizado. Já ouviu falar? Nado sincronizado? Já viram na televisão?
Nado sincronizado é aquele famoso esporte, né, em que você tem, então, as pessoas que vão fazer ali vários tipos de ação dentro da água, né, ali numa piscina, por exemplo, e a ideia é que quanto mais sincronizado for aquele nado, quanto mais perfeito for os movimentos e quanto mais fantástico for ali as manobras que forem realizadas, maior pontuação daquele grupo ou daquela dupla que vai fazer aquelas ações. Aqui é como se você visse um tribunal com um ato sincronizado perfeito. Não fica nem sequer um milésimo atrás do outro. Eles conseguem, de forma perfeita, em comunhão, agir e realizar o julgamento. E aí nós colocamos e pensamos em nós aqui, no nosso tempo, né? Como tem sido o nosso nado sincronizado? Como tem sido o nosso movimento em conjunto como uma igreja local? Nós temos observado uns aos outros e procurado ajudar uns aos outros e caminhar juntos nos desafios que nós temos no dia a dia. Não se esqueça, você faz parte do corpo. Cada pessoa aqui é importante para que esse corpo possa andar e possa se mover corretamente e possa alcançar aquilo que Deus deseja conosco. Nós precisamos andar numa comunhão cada vez maior. Sabemos que a perfeição é impossível. Somos seres humanos, somos pecadores, salvos pela graça, mas pecadores ainda, mas sabemos que podemos continuar crescendo a cada dia em direção à vontade de Deus para nós. Mas uma pergunta que surge a partir disso. Onde está Jesus nesse julgamento? Afinal de contas, nós vimos aqui de que Deus é o juiz, o Pai é juiz, Jesus também, mas onde ele está aqui dentro dessa cena? E aí, quando eu vejo essa cena de Apocalipse, eu fico literalmente imaginando. Lembra do texto de Colossenses que a gente fez na devocional? Pensar nas coisas que são de cima, refletir, imaginar. E eu estava pensando exatamente sobre isso. E é interessante que quando você volta um pouco mais, lá em Apocalipse 4, verso 3, Apocalipse 4, verso 3, fala sobre a aparência de Deus em Apocalipse 4, verso 3. Diz assim: o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Se você pesquisar na internet depois, pode matar curiosidade depois lá no Google Imagens, né? Jaspe e sardônica é como se fossem pedras meio avermelhadas e meio cinzas, né? A coloração delas. Então é como se fosse uma coloração dessa bem brilhante, na forma daquele que está ali assentado sobre o trono. Isso lá no capítulo 4. Se essa forma aparece também aqui no capítulo 20, é a forma que eles estão vendo, ali Deus nesse grande trono. E aí, quando nós olhamos para isso, eu fico imaginando uma cena bem interessante. Eu imagino muitas pessoas chegando, olhando ali para aquela cena e pensando assim, talvez até zombando do cristianismo e falando assim: olha, cadê a Trindade? Os crentes não falavam tanto que tinha três ali. Cadê essa Trindade que a gente não está vendo aqui? Tem um só, que está ali assentado sobre o trono. Talvez alguns iriam dizer assim: olha, tem um único Deus ali no trono, não tem três pessoas. Talvez outros fossem falar assim: não, só quem está sentado ali é Jesus. As outras pessoas, Pai, Espírito Santo, nem existe, né? Só Jesus está sentado ali. Outras pessoas talvez dissessem: olha, ali só tem o Pai, porque Jesus, né, nem Deus não é, né, um ser menor, né? Talvez alguns pensassem assim quando estivessem olhando essa cena. Mas, de repente, quando eles prestassem bastante atenção, no meio do trono, daquele que está assentado, talvez eles vissem a mesma cena de Apocalipse, capítulo 5, verso 6. Acompanha comigo esse versículo. Apocalipse 5, verso 6 diz o seguinte: então eu vi, no meio do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. A tradução ARA, que é a Almeida Revista Atualizada, traz mais um detalhe. Então eu vi, no meio do trono, dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia ter sido morto. Ele tinha 7 chifres, como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados para toda a terra. E aí, na minha imaginação, eu imagino exatamente nesse momento, né, em que surge essa zombaria, e de repente eles olham para o meio do trono, e no meio daquela luz aparece a forma do Filho do Homem.
e o Espírito Santo, que são os 7 Espíritos de Deus, junto com ele. E aquelas pessoas ficam chocadas e caladas, porque estão diante do Deus Trino, diante do julgamento final. Glória a Deus. Aleluia. Como está, irmãos, o nosso crescimento no conhecimento de Deus? E quando eu falo sobre o conhecimento de Deus, eu não me refiro aqui a um conhecimento apenas intelectual, quantidade de informações que sabemos como Deus. Mas a pergunta é, como está o nosso crescimento no conhecimento de Deus experiencial? Porque quando nós experimentamos a comunhão e a disciplina na igreja, nós estamos crescendo em experiências com Deus também. Sabia que Jesus ele é conhecido por vários nomes ou títulos na Bíblia que estão ligados a uma experiência que alguém teve com ele? Será que nós podemos pensar em Jesus Cristo e pensar nele como o nosso príncipe da paz? Como aquele de que nós experimentamos a paz, mesmo no momento de tormenta? Será que nós experimentamos Jesus Cristo como o autor e o consumador da nossa fé? Aquele que produz a nossa fé e leva a nossa fé até o final da nossa caminhada? Mesmo que enfrentemos tantas incertezas no mundo que nós estamos? Ou será que Jesus, para nós, a gente consegue experimentar Ele como o pão da vida, o alimento espiritual, aquele que nós encontramos o contentamento de vida, mesmo quando falta muita coisa que a gente gostaria de ter, e talvez até necessidade de ter, mas a gente não tem. E a gente consegue experimentar Ele como nosso contentamento, como um pão da vida? Ou será que nós experimentamos Jesus como um Cordeiro de Deus, que é aquele que trouxe alívio para os nossos pecados? Ou será que toda essa correria do mundo moderno tenha nos afastado de experimentar a comunhão com Jesus em oração? Será que tem nos afastado de nos ajoelhar diante da cama e começar a conversar com Ele sobre tudo que nós temos passado, abrindo o nosso coração e aquilo que nós precisamos? O pior do que todos esses exemplos, se você não tem experimentado, o pior de todos, será que nós não temos nos enganado e nunca reconhecemos Ele como um Salvador pessoal e só vamos conhecê-lo como um juiz naquele dia? Será que esse conhecimento de Deus é o único conhecimento que vamos ter quando chegar naquele dia? Ah, irmãos, espero que não. Eu espero que nós aproveitemos o tempo aceitável, exatamente para conhecê-lo cada dia mais aqui. E se você que nos ouve e não compartilha dessa fé ainda, reflita sobre isso. Pense sobre essa mensagem dessa noite, sobre esse texto que foi lido, sobre outros textos que falam da pessoa de Jesus. Tenha mais conhecimento sobre o Senhor Jesus e experimente a maravilha que Ele pode fazer em seu coração. Então, a disciplina da igreja, ela traz crescimento no conhecimento de Deus, e a disciplina na igreja também traz crescimento na santidade de Deus. Olhe comigo agora o versículo 11, parte A. No versículo 11, parte A, do capítulo 20, diz assim: E vi um grande trono branco. Mais uma vez, João começa com essa fórmula, e vi, no começo dessa parte, a ideia de apresentar, então, uma visão espiritual. É interessante que aqui você não vê nenhum outro ser sendo citado, nem anjos, nem nenhum outro tipo de ser aqui nessa cena. Eu acredito, como a gente vai, se Deus abençoar, a gente ter a oportunidade de fazer a terceira parte dessa mensagem, de que a intenção do Apocalipse é fazer um contraste desse capítulo que nós estamos, que é o 20, com o capítulo 21. Por isso que Jesus não foi citado nesse capítulo, apesar de outras referências mostrarem que ele está aqui nessa cena. Eu creio que tem mais gente aqui, mas a gente vai ver isso futuramente. Mas é interessante de que há um contraste entre a vida do capítulo 21 e o estado atual do capítulo 20. E nesse contraste que a gente vê Deus como aquele que aparece como uma referência maior aqui nessa cena. E o que ele vê? O que João vê? Ele vê um grande trono. É a primeira coisa que ele percebe. A descrição que João faz é que é um trono grande e um trono branco.
Quão grande seria esse trono? João não consegue apresentar nenhum tipo de medida que possa ser comparada em relação a isso. A palavra que ele usa no grego é uma palavra bem interessante, eu acho que alguns aqui conhecem, já ouviram essa palavra antes. É a palavra megas. Megas. Como assim megas, Isaac? Se você é da área de tecnologia, você sabe que na informática a gente tem o que a gente chama de unidade de medida. Aí as unidades de medida que a gente tem são bit, byte, kbyte, megabyte. É a mesma palavra do grego. O megas, que no caso João traz aqui, é a mesma que a gente usa para o português do megabyte lá na informática. E o interessante disso aqui é o seguinte, que a ideia do mega é a ideia de algo que é extremamente grande, algo que é muito gigante. E por isso que é utilizado essa palavra. É algo que é tão grande que a gente não consegue, às vezes, imaginar, ter uma noção, uma comparação em relação ao que pode ser. No Apocalipse, essa palavra é usada, por exemplo, para uma alta voz, para uma grande tribulação, para uma espada que é enorme que aparece, e aqui é usada para um trono grande, gigante. A ideia é de algo pavoroso, algo que assombra, assusta no primeiro momento que você visualiza. Esse trono, por exemplo, ele é diferente de todos que você viu nas outras partes da Bíblia. Não é igual àquele trono lá de 1 Reis 22, que diz que o Senhor está sentado no seu trono, há uma parte do exército de um lado, uma parte do exército do outro. Também não é a cena do trono que a gente vê em Isaías 6, em que Deus está num alto e sublime trono. A descrição desse trono é de algo de uma proporção muito gigante. É a ideia de uma cena totalmente nova. Deus ele está se revelando de uma forma que nunca se revelou antes no decorrer das outras partes da Bíblia, quando chega nessa cena. Então nós temos um trono extremamente grande. Alguns estudiosos acreditam que a ideia do trono seria uma ideia poética, a ideia de uma cena de um tribunal, com a ideia de que são destinos muito grandes que vão ser decididos. Então seria apenas uma ideia de poesia e não de literalidade. Mas quando você compara esse trono com os tronos do versículo 4, desse mesmo capítulo, Apocalipse 24, versículo 4, aparecem tronos de pessoas que estão julgando. E essas pessoas, elas são uma representação ali da igreja, de nós crentes, né? Aparece no capítulo 20, verso 4, que são tronos pequenos. E aqui você tem um trono maior, que é onde vem toda a cena ali do julgamento. O contraste aqui é um contraste bem curioso e traz uma aplicação para nós. Quando nós percebemos a nossa pequenez diante desse grande trono, a grandeza da comunhão com o Senhor e com a igreja do Senhor também, a gente percebe de que muitas vezes nós nos prendemos a coisas tão pequenas que impedem essa comunhão ou impedem esse crescimento, quando nós deveríamos olhar nessa hora para o grande trono. Devemos olhar para a grandeza de Deus a qual servimos e não tanto para os obstáculos que são tão pequenos diante do Deus a quem servimos. Essa cena é uma chamada a olharmos para cima, a olharmos para o alto, a olharmos para algo muito maior do que muitas vezes as coisas tão pequenininhas que nós vivemos na nossa vida. E ao olhar para cima, nós ganhamos então forças para enfrentar as dificuldades que se encontram na nossa frente. Outra coisa que nós vemos nesse trono também, que nos chama a atenção, é que além de ser um trono extremamente grande, ele é um trono branco. Nesse texto, essa ideia do trono branco, se você for pesquisar um pouco sobre isso, você vai ver que são várias opiniões diferentes sobre o que seria esse trono que é grande e, ao mesmo tempo, também é um trono branco. E as opiniões são as mais diversas e é interessante que cada opinião nos acrescenta algo para a gente pensar. O trono branco, muitos entendem que se refere à glória de Deus. É um Deus extremamente glorioso, por isso que o trono se apresenta dessa forma nessa cena. Outros entendem que se refere à pureza imaculada do juiz. Em Deus não há parcialidade. Deus ele consegue julgar com total imparcialidade. Então a ideia é da pureza que o juiz tem. Outros acreditam que o trono branco se refere, então, à justiça divina. Essa justiça ela é tão perfeita que ela é representada pela brancura desse trono. Outros acreditam que se refere à sabedoria, assim como o ancião de dias,
lá em Daniel 7, é um ancião cheio de sabedoria, tem os cabelos brancos. Alguns entendem que o branco seria essa sabedoria. Outras pessoas já creem que se refere ao castigo, julgamento, purificação, retribuição, pode ser o sentido do branco. Os últimos creem que o branco pode representar a vitória. No mesmo livro de Apocalipse, a gente vê, numa cena lá no capítulo 6, de 4 cavaleiros, sendo que o primeiro cavaleiro é um cavaleiro do cavalo branco, que tem, no caso, uma determinada arma, e diz o texto que ele saiu vitorioso e para vencer. É a ideia de que a brancura representaria a vitória também. E por último, e a grande maioria dos intérpretes chegam a essa resposta, que o branco dessa passagem simboliza a santidade, acima de qualquer outra coisa. O trono ele é branco porque ele invoca a cena da santidade. E quando você olha no decorrer do Apocalipse, você vai vendo exatamente isso. O branco sendo associado a algo separado, algo santo, algo sublime. Você vai ver, por exemplo, que no Apocalipse, Cristo ele é retratado com cabelos brancos, no capítulo 1. Diz que ele está numa nuvem branca, usa um cavalo branco, os seres celestiais se vestem de branco e são triunfantes com túnicas brancas, e Cristo retorna montado, e retornam junto com Cristo montado em cavalos brancos. Esse trono branco, então, ele retoma todas essas cenas que a gente vê no Apocalipse, para mostrar, então, alguém extremamente sublime, separado, acima. E faz um contraste com os capítulos 21 e 22, porque nos últimos capítulos, essa cor não é citada mais. Por quê? Porque não há mais contraste entre a santidade e o pecado. Até o capítulo 20, você tem um contraste. Um Deus extremamente santo e, do outro lado, seres extremamente pecadores. Mas nos últimos capítulos, você não tem mais esse contraste, com a ideia de que o texto quer nos invocar a olhar para Deus e perceber o quão santo Ele é, quando nós estamos diante dEle. Então, uma aplicação, irmãos, que nós temos para esse texto, e a gente pode fazer várias, né? É que se nós chegarmos à conclusão que o juiz, ele é glorioso, por isso o trono é branco, nós possamos expressar a nossa adoração a ele, com o nosso coração, ao ver esse rei, esse juiz, que é totalmente glorioso. Se o juiz, ele é puro no julgamento, nós podemos confiar nos seus caminhos, mesmo que nem sempre a gente entenda todos eles. Se o juiz, ele é justo, eu posso, então, descansar dos méritos de Jesus Cristo, sabendo que Ele vai aplicar a correta justiça e Jesus, Ele é o nosso fiador. Se o juiz, ele é um governante e ele tem o controle de tudo, nós também podemos colocar nas suas mãos aquilo que a gente não consegue fazer e confiar na provisão dele para nossas vidas. Se o juiz é quem aplica a pena, então eu deixo de buscar fazer justiça com as minhas próprias mãos e eu entrego para Deus fazer a justiça com as mãos dele. Se o juiz ele é santo, eu encontro nele então um alvo para dizer não às propostas do pecado. A disciplina na igreja, irmãos, olhando a partir dessa visão, ela toma uma outra dimensão. Ela passa a se tornar algo em que Deus ele usa a sua palavra pelos meus irmãos, para que eu possa crescer e me tornar mais santo. Será que muitas vezes nós não temos deixado de crescer em santidade por causa disso? Falta mais proximidade com irmãos, falta me entregar um pouco mais à disciplina. Eu vi um testemunho maravilhoso, essas 2 semanas atrás, de um irmão que estava enfrentando grandes dificuldades para crescer em santidade em determinada área. E como ele foi sincero em falar, em expressar, em ser ajudado e conseguir vencer essa grande dificuldade. E é interessante, irmãos, que muitas vezes o que falta é apenas esse primeiro passo, de se aproximar e de ser ouvido também pelo outro. Então nós vemos que a disciplina na igreja, ela nos leva então a crescer no conhecimento de Deus e também na santidade de Deus. E para encerrar, vamos falar então que a disciplina na igreja, ela é a preparação
para se encontrar com Deus. Verso 11, parte C. Do verso 11, parte C, do capítulo 20, verso 11, parte C, diz o seguinte: de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Bom, uma passagem, uma frase bem chamativa para nós, né, chama bastante nossa atenção, e, naturalmente, chega a conclusões diferentes. Muitos autores chegam a conclusões diferentes. Algumas pessoas acreditam que a expressão aqui é simplesmente poética, é apenas uma forma de poesia. A ideia aqui é de descrever uma cena terrível. Resumidamente, é aquela ideia de que Deus vai realizar algum tipo de juízo, mas nós não sabemos precisamente o que é. É uma cena que reporta algo dramático que vai acontecer, mas não temos como ter bem certeza o que vai acontecer. Seria a ideia de, vamos esperar para ver, né? Seria essa primeira posição. Outros acreditam que essas referências que a Bíblia traz são de mudanças no nosso mundo. Então, são várias catástrofes que são citadas, que vão gerar mudança no nosso mundo e que essas mudanças têm a ver com o novo céu e a nova terra que há de vir. Outros já acreditam numa descrição mais literal, porém a ideia de que o trono ele é tão grande na forma que ele aparece, que a gente não consegue enxergar o resto, nem a terra, nem os céus. É mais ou menos quando a gente está num lugar, numa rua, e tem um prédio muito alto, e às vezes tampa, por exemplo, a luz do sol. Quem mora em região de praia, por exemplo, sabe disso, né? Se você não mora na orla, você vai enfrentar um pouco disso, né? Você mora nos prédios mais para cá, você vai ter lá, às vezes dependendo da posição do sol, os prédios que estiverem na sua frente vão tampar tudo, e aí você vai ter dificuldades, às vezes, de ter acesso ao sol em alguns momentos do dia. É como se fosse a ideia de um prédio muito alto e você, então, não consegue visualizar todo o resto. Então, essa seria, para alguns autores, a ideia desse grande trono. E a forma que ele usa aqui essa expressão. Por fim, outros entendem de que a substância, o material que o nosso mundo é criado, ele não vai se acabar, ele só vai ser muito danificado, mas não vai se acabar por completo. Quando se trata de um texto como esse, nós devemos respeitar todas as posições, né? Ficar aberto para mudança e reflexão. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo essa cena um pouco mais literal, como ela realmente apresenta do jeito que nós estamos vendo. E nós vamos fechar, então, com essa reflexão. Vamos ver algumas passagens que nos ajudem, então, a chegar a essa conclusão. Primeira coisa, nós vemos que a expressão não se achou lugar para eles, na Bíblia, a gente chama isso de semitismo. Semitismo é o quê? É uma forma de linguagem, uma forma de expressão. A ideia é de que alguma coisa se perdeu de um jeito que você não consegue recuperar mais. Simplesmente foi perdido. Isso vai aparecer no Apocalipse em alguns lugares. Por exemplo, no capítulo 12, fala que o diabo foi derrotado, derrubado dos céus e não se achou mais lugar para ele. Ele não conseguiu retomar esse lugar de novo. Quando fala da grande Babilônia, no capítulo 18, diz de que ela tinha especiarias maravilhosas, mas quando ela foi destruída, essas especiarias nunca mais retornaram novamente ao seu lugar. Fala também de que a própria cidade, quando ela foi derrubada, ela não foi mais reconstruída. É a ideia de que uma coisa que se acaba e não volta mais. Seria essa a ideia dessa expressão. E quando você passeia pela Bíblia, você acaba sendo inclinado para essa ideia. Por exemplo, Isaías 51, verso 6, parte A, diz o seguinte: levantem os olhos para os céus, olhem para a terra aqui embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como a roupa. Isaías 13, verso 13. Portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Isaías 34, 4. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército dos céus cairá, como cai a folha da videira e a folha da figueira. Salmo 102, 25 e 26. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são as obras das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como roupa os mudará e serão mudados.
E aí chegamos a um dos textos mais claros sobre isso. Mateus 13, versos 31. As palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras... O que vai passar? Os céus e a terra. Pedro, falando um pouco mais sobre isso, diz na sua segunda carta, 2 Pedro 3, versos 10 e 12, diz o seguinte: porém o dia do Senhor virá como ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem perecerão. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, não por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Pedro deixa mais claro ainda isso que ele acabou de dizer, quando você olha o mesmo capítulo, 2 Pedro 3, dos versos 5 a 7. Olha o que ele diz de forma muito clara. Acontecerá que, de propósito, esquecem, os céus existem desde muito tempo. O que Pedro está falando? Gênesis 1, versículo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Então, os céus existem há muito tempo. A terra, ela surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus. Pedro está citando Gênesis capítulo 1, verso 9 e 10, que fala exatamente isso. Deus diz: haja, e surge a porção seca. Depois disso, ele cita também Gênesis 6,17. Olha o que ele diz. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. E aí ele continua. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo. Estão reservados para o dia do juízo e a destruição dos ímpios. Então, Pedro, para mim, acho que deixa bem claro a ideia de passar céu e terra. É exatamente uma destruição dessa primeira criação. E quando nós olhamos para isso, irmãos, o que vem à nossa mente? Por que céu e terra desaparecem? E aqui nós podemos resumir com alguns exemplos. Quando nós olhamos para o Gênesis, nós vemos Adão e Eva, depois da queda, eles caem, eles pecam, e Deus está ali andando pelo jardim, da viração do dia. E aí, o que Adão e Eva fazem quando sabem que a presença de Deus vai chegar naquele momento? Eles se escondem atrás das árvores. Quando você avança um pouco mais na Bíblia, você chega lá no Êxodo, você tem aquela cena em que Deus ele desce sobre o monte para fazer o pacto dos 10 mandamentos. E se você ler com atenção aquela passagem, é uma cena assustadora. Deus desce na sua presença, Moisés leva o povo para fazer o pacto, você tem fogo, tem trovões, tem uma presença de Deus ali extremamente grande, que o povo fica extremamente assustado. E Deus fala, olha, o motivo disso é para que vocês tenham temor e não pequem mais. Então ele fala o motivo dessa ação. Quando você chega aqui no Apocalipse, você vai ver no capítulo 6, que os reis da terra, os ricos, os tributos, os poderosos, os servos, os livres, eles pedem para as montanhas esconderem eles da ira do Cordeiro. A ideia de você se esconder através da criação. O ser humano, irmãos, desde que caiu, tem transformado a criação num bastião contra Deus, uma muralha contra Deus. E quando nós chegamos nessa cena, nós temos exatamente a destruição da última coisa que os seres humanos tinham para se esconder de Deus, como fazem durante toda a sua vida. Nós olhamos então para esse texto e vemos que esse esconderijo é um esconderijo que ele é tomado. E de que forma? Observe que Deus, ele não fala, seja destruído. Observe que Deus, nessa passagem, não demonstra nenhum poder para destruir tudo. Observe de que nessa passagem do capítulo 20, nós não vemos uma indignação nesse primeiro momento. Simplesmente Deus surge e a criação desaparece. Ou seja, essa manifestação de Deus é tão grande que a criação desaparece de uma vez por todas. Ela é simplesmente desintegrada diante da presença do Deus tão grandioso.
E aqui existe apenas uma única realidade: o juiz e aqueles que estão diante dele. O juiz e a humanidade que estão diante dele. Os pecadores agora não têm nenhum lugar para se esconder. O cosmos, ele é transformado, foi transformado pelos seres humanos, então, para combater contra Deus, e agora toda a realidade que eles poderiam usar contra Deus não existe mais. É uma cena pavorosa e é uma cena extremamente solene. A aplicação, irmãos, dessa verdade para nós é até uma ironia. Na nossa vida, quando nós não conhecemos o Senhor Jesus, nós estamos o tempo todo fugindo de Deus, se escondendo de Deus, como Adão e Eva, como o povo de Israel quando teve medo, como aqueles poderosos do capítulo 6 do Apocalipse. Estamos sempre nos escondendo. E nos escondemos na tela do celular, nos divertindo em nossas redes sociais, nos escondemos nas festas e baladas da vida, nos escondemos nos mais diversos lugares, onde procuramos do pecado a satisfação que só teríamos em Jesus Cristo. E quando, pela graça de Deus, nós somos salvos, os nossos olhos se abrem e a gente passa a perceber como Deus foi tão gracioso para conosco. Mas, infelizmente, para aqueles que se manterem fugindo sempre de Deus, o final é exatamente esse. E é aqui que está a ironia. A ironia é que as pessoas passam a vida toda buscando não pensar em Deus, ou se esconder dele, apesar de ele nos ver, estar presente o tempo todo, ele está nos vendo, está presente o tempo todo em nossas vidas, estão presenciando o que nós fazemos no dia a dia, e nesse dia, todos vão ver ele ao mesmo tempo, e vão ver o que ele está fazendo no final. Só que esse conhecimento de Deus, se não for mediado por Jesus Cristo, é um conhecimento que só vai trazer o pavor que o texto nos mostra. A pergunta para nós, então, é o seguinte: para mim, para você que é crente, você tem aceitado a disciplina bíblica, a comunhão com os irmãos, como uma oportunidade de conhecer mais a Deus antes dessa eternidade? E para você que não tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus, mas talvez nessa noite você experimentou o toque do Espírito Santo de Deus no seu coração. Eu quero que você feche seus olhos e nós vamos orar nesse momento, pedindo a Deus a sua graça. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui diante da sua palavra. Quero te agradecer, Deus, pela vida de cada pessoa aqui presente. Senhor Deus, venho suplicar, primariamente, Deus, pela tua igreja, pela vida de cada pessoa aqui que tem o seu nome escrito nesse bendito livro que é o livro da vida. Lhe peço, ó Pai, que o Senhor possa, nesse tempo presente, nos ajudar a crescer no conhecimento do Senhor. Que o Senhor possa usar a igreja, os irmãos, a disciplina, ó Deus, da sua Escritura, para que possamos, ó Pai, crescer conhecendo mais o Senhor Jesus, como nosso pastor, conhecê-lo como nosso guia, conhecer como o pão da vida, como o príncipe da paz, como conselheiro, como Deus forte, para que na eternidade possamos, ó Deus, ter um conhecimento ainda maior, porque recebemos a graça dessa salvação bendita em seu Filho. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer em santidade. Nós sabemos, ó Pai, que as propostas do pecado no nosso dia a dia são cada vez maiores e mais tentadoras. Mas suplicamos, ó Pai, que o Senhor possa nos conservar em graça. Que o Senhor possa, ó Pai, ser, então, o autor e o consumador da nossa fé. Leva-nos, ó Deus, nessa caminhada, ajuda-nos a perseverar até o fim. E por fim, ó Deus, ajuda-nos a prepararmos para nos encontrarmos com o Senhor. Que no bendito dia que estivermos contigo, ó Pai, possa ser um momento de alegria e de grande contentamento. Senhor Deus, também lhe suplico, mais uma vez, porventura aqui entre nós, ou alguém que talvez vai ouvir a gravação num outro momento, que ainda não tem o seu Filho Jesus como seu único e suficiente Salvador, alguém que não creu, ó Deus, na mensagem ali da cruz do Calvário, do Senhor Jesus que morreu e ressuscitou por nós, que o Senhor possa de agora, de uma forma sobrenatural, dirigir a mente e o entendimento desta pessoa para compreender o Evangelho e para que possa ser salvo por Ti. Obrigado por tudo, é o que lhe suplicamos, no nome bendito de seu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor.